Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre quimioterapia no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. A gente, a gente vai conversar com o Dr. Daniel Rachenhor sobre esse tratamento, quais as indicações, os efeitos colaterais. Sejam bem-vindos. E vou ver só se o Daniel já está aqui na área para a gente já chamá-lo para participar com a gente. O Rafa, doutor Daniel Sepulcro, Daniel Sepulcro, Daniel Rechenhora, estou conversando com o Rafael Sepulcro aqui, cumprimentei o Rafael Sepulcro e misturei os dois nomes. Ei, Daniel Rechenhora, Tudo bom? seja bem-vindo aqui na nossa live. Obrigado, Aline. Obrigada pela honra de estar contando com você aqui. Essa é uma iniciativa do grupo que a gente está tentando desmistificar alguns termos, trazer a oncologia, trazer o câncer de cabeça e pescoço para uma realidade da equipe multidisciplinar. Então, tem várias pessoas da equipe multidisciplinar participando e também para alguns pacientes que também entram. Então, vou apresentar o doutor Daniel Rachenhor. Doutor Daniel é oncologista clínico com uma larga experiência em câncer de cabeça e pescoço. Vou falar que talvez um dos primeiros oncologistas do Brasil que começou, que eu me lembre, a trabalhar com câncer de cabeça e pescoço. E hoje é o diretor da parte científica da oncologia DOR. Mas eu queria que você se apresentasse, Daniel. Fique à vontade, aqui é muito informal, então seja bem-vindo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Fico super honrado. A gente está nesse momento novo aí de fazer coisas à distância por internet. Para mim, uma novidade ainda, estou me acostumando, mas é um super prazer. Eu fiquei aqui com medo de não conseguir acertar, mas você comandou bem e eu entrei na hora. Então, obrigado pelo convite. Assim, não podia deixar de agradecer a tua introdução e também parabenizar você pelo trabalho que você abraçou. A gente já tem tanto trabalho médico e você ainda abraçando um trabalho de montar um grupo, que é uma coisa difícil, fazer um trabalho voluntário, fazer um trabalho de formiguinha mesmo, de tentar colocar mais em evidência essa doença que, como você mesmo falou, eu abracei há muitos anos e que é muito cara para mim. E as pessoas têm um enorme preconceito, né? Ainda tem. Mesmo na comunidade oncológica mesmo, assim, eu conheço vários oncologistas que trabalharam comigo no início e que faziam cara feia assim para atender câncer de cabeça e pescoço e depois de muito tempo começaram a se interessar. Havia muito preconceito, né? Não era tão fashion assim, né? Tratar câncer de cabeça e pescoço. Mas a gente sabe que é uma doença importante, né? Entre as cinco, seis maiores causas de câncer, tá? Os cânceres de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que realmente ter um espaço para poder discutir. Eu queria te parabenizar aí pelo trabalho que você está tendo, muito, muito difícil, muito trabalhoso, mas que você está conseguindo fazer com maestria. Parabéns. De formiguinha, mas com parcerias igual a sua, as coisas vão andando, devagar, mas vão andando, né? Tem quanto Se a tempo que gente você não trabalha com a atrapalhar, cabeça pescoço? Como? se a gente não atrapalhar e conseguir ajudar, tá bom. Olha só, Ah, isso aí mesmo. eu comecei, assim, a história é interessante, porque, na verdade, o INCA, onde eu fiz a maior parte da minha formação em oncologia, sempre teve um serviço de cabeça e pescoço muito, muito bom. E sempre primou não só pelos super cirurgiões, mas também por formar cirurgiões do Brasil inteiro. Então, tem muitos cirurgiões que se formaram no INCA, até meus contemporâneos. Em Recife, por exemplo, eu acho que eu conheço mais da metade dos cirurgiões de cabeça e pescoço de Recife, porque todos foram muito próximos a mim no INCA. E eles tinham essa qualidade muito grande técnica e já tinham qualidade também de pesquisa, eles gostavam de publicar, sempre foram muito organizados. E aí, nomes assim muito importantes, a gente não pode deixar de citar o Dr. Jacó Kligerman, o Dr. Fernando Dias, e vários outros que fizeram aquele serviço muito famoso. O Dr. Geraldo Matos de Sá, que foi diretor do INCA. E aí, só que ninguém da oncologia entrava ali, ninguém gostava, todo mundo não queria se meter ali, acho que eles tinham medo, não sei.
E aí eu comecei a me interessar e entrar ali, fazer pesquisa. A gente começou, a primeira coisa que a gente fez ali foi fazer um estudo de fase 1, que a gente fez um fase 1/2. Isso foi em 2000, quer dizer, tem 20 anos. E eu nunca tinha feito um estudo de fase 1 na vida. Eu desenhei o CRF, a gente tinha que desenhar num programa de computador, a gente desenhava e fazia. E a partir daí a gente começou a fazer estudos, o pessoal da cirurgia sempre publicando muito, e eles continuam muito fortes agora na parte cirúrgica, com a robótica agora. Então, assim, sempre foi muito bom trabalhar com eles. Essa é a história. Mas pouca gente no Brasil se interessa. Você é uma das pessoas que se interessou e abraçou. Tem outros colegas agora que chegaram também, que têm interesse. Então, eu acho que é uma coisa que também mudou muito o perfil, né? Hoje a gente tem a história do HPV no câncer de cabeça e pescoço, que é uma novidade. Assim, não tinha isso há 10 anos atrás, né? E isso mudou muito o entendimento da doença, a chegada do HPV. E muita gente ainda não sabe que isso é importante, né? Exato. E a própria câncer de tireoide, que é um tumor muito comum e que os oncologistas não veem, né? Hoje a gente estava, eu, assistente, residente, e a gente viu uma paciente com câncer de tireoide, que é uma coisa que provavelmente a maioria dos oncologistas nunca teve experiência, né? Falando um pouquinho ainda da sua carreira, talvez um dos grandes momentos que eu, que eu lembro da sua carreira foi uma apresentação oral sua na ASCO, num estudo que vocês fizeram com pacientes com câncer de laringe, que a traqueostomia piorava o prognóstico desses pacientes. Assim, o paciente, não é que a traqueostomia piorava, o paciente que chegava traqueostomizado para fazer o tratamento já tinha uma evolução pior em termos de sobrevida. E esse estudo foi um estudo que marcou muito a oncologia, não só brasileira, a oncologia de cabeça e pescoço. Esse estudo se tornou uma referência. Eu acredito, eu não sei quantas citações ele tem, mas eu acredito que ele é muito citado até hoje. E eu lembro com muito orgulho que não lembro qual aço que foi, mas eu lembro de chegar lá e falar assim: nossa, um oral de cabeça e pescoço que tem um brasileiro, né? A gente nem se conhecia ainda. Acho que foi um momento bem marcante na sua carreira também, naquele momento ali de uma apresentação oral na ASCO, né? De um estudo genuinamente brasileiro, né? Foi muito legal e eu gaguejei durante os primeiros 10 segundos também, isso foi ótimo. Todo Meu mundo. coração foi para a boca. Até numa Mas, live a gente gagueja. nossa, eu fiquei nervosíssimo. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei decorando fala. Foi a última. Eu nunca mais fiz isso. Foi uma única vez. Mas é interessante a gente lembrar o que a gente aprende com isso, né? Quer dizer, eu acho que o meu grande aprendizado em câncer de cabeça e pescoço, e usando esse artigo como referência, é que não é difícil fazer pesquisa no Brasil, desde que você tenha um grupo de pessoas comprometidas, interessadas. E eu, na época, eu acho que eu fui muito feliz, porque o INCA estava começando a ter um centro de pesquisa, tinha uma pessoa na área da estatística que me ajudou muito, tinha alguns médicos já focando em pesquisa clínica, e fora o pessoal da cirurgia e da radioterapia, que sempre foi muito disposto. Então, a gente conseguiu fazer um estudo sem suporte, sem patrocínio, sem grandes coisas. A gente conseguiu fazer um estudo e a gente acabou gerando um dado que foi um dado de interesse. Mas o que a gente viu, né? A gente viu, na verdade, que a população que a gente acabava tratando como preservação de órgão, né? Que é aquela coisa de você evitar uma cirurgia radical, mutilante, fazer quimio e rádio, não era a população ideal, né? Não era, os nossos resultados não eram bons. Por quê? Porque as pessoas que chegavam muito doentes, chegavam com tumores enormes, traqueostomizados. E isso não é que tenha sido um dado inédito, a questão é que a gente não tinha essa referência, não tinha. Simplesmente a gente tinha guidelines que diziam, olha, se o tumor for muito grande ou se for um T4, você não deve fazer. Mas a gente não tinha esse dado especificamente. E a gente conseguiu extrair essa informação. Foi uma informação que não era planejada, acabou surgindo durante o estudo. E depois disso, quer dizer, a gente acabou produzindo dados de fase 3, estudos de fase 3, com pessoas maravilhosas que se dedicaram a isso. Então, assim, a pesquisa no Brasil ela é factível. Se você tiver uma boa ideia, se você tiver um grupo de pessoas que te ajuda. E eu acho que, às vezes, a formação não precisa ser muito complicada, não precisa ser um estudo muito difícil, não precisa ser uma coisa muito tecnológica, com custo alto. Pode ser uma coisa simples, né? A gente estava discutindo
você chefiando a reunião lá do Grupo de Brasileiros de Cabeça e Pescoço, a questão de qualidade de vida. Eu não conhecia aquele colega, e ele falando de todo um projeto que ele faz em termos de estudar qualidade de vida, questionário. São coisas baratas, fáceis, tão importantes, que eu acho que a gente não devia negligenciar isso. Eu acho que a gente tinha que, para os jovens oncologistas que podem estar nos assistindo, sabe, não desistir dessa ideia. O problema é que muitas vezes, quando a gente pensa em pesquisa, as pessoas pensam em coisas muito complicadas. Eu quero fazer um estudo para avaliar e não sabe nem o que é avaliar. Então, assim... Não sabe nem a pergunta. Exato. Partir do simples, né? Partir de uma coisa básica, não precisa fazer uma coisa complicada. Aproveitando, né? Você trabalha junto com a Angélica aí em Divinópolis? Eu trabalho junto com a Angélica. Eu e a Angélica Então, de Divinópolis. eu sei. Então, a Angélica nós é uma pessoa que eu gosto muito. Ela foi minha residente, foi uma das melhores residentes que eu já tive. Uma menina que, desde o primeiro ano, fora da curva. E ela fez o mestrado dela, fez o doutorado dela em cima de pesquisa bolada, patrocinada no Brasil, com repercussão internacional, mas com aquela coisa, né? Uma conjunção de coisas para dar certo, né? A sorte nunca vem à toa, a sorte só vem quando a gente procura, né? Diz que sorte é chance E com quando está competência. preparado para receber a sorte, Daniel. Não adianta você ter Exatamente. sorte se você não está preparado para receber a sorte. Pois é, Você tem que não, estar de assim, coração aberto e tecnicamente preparado, né? e ela é um exemplo disso, quer dizer, a gente conseguia fazer coisas porque tinha um time muito interessado. Infelizmente, às vezes, principalmente em rede pública, a gente esbarra muito em questões políticas que às vezes impedem a gente de continuar um trabalho que poderia dar mais frutos, mas eu acho que esse é o grande desafio aqui no Brasil, né? Quer dizer, o câncer de cabeça e pescoço ainda é visto por muita gente como um tumor é, negligenciado, né? A gente brinca que câncer de cabeça e pescoço, as aulas são dadas no subsolo, né? Nas salas pequenas, as pessoas não vão muito com interesse, porque tem esse estigma de ser uma doença de pessoas que não se cuidam, ou de que bebem muito, ou de que fumam muito, o que pode ou não ser verdade, mas isso não muda a importância da doença. Eu sempre me senti muito satisfeito quando a gente faz um tratamento de químio, rádio, e aí você faz um tratamento que dura 2, 3, 6 meses, e no final a pessoa está sem doença, está com a voz preservada, está falando, está comendo. Isso é um ganho absurdo, né? Às vezes você faz um tratamento para outros tumores, você não consegue dar esse ganho para a pessoa. Isso é uma coisa que não tem preço. Você pega um cara que podia estar perdendo a voz, que podia estar tracostomizado e hoje conversa, fala, né? Faz esporte. Então, acho que as pessoas têm que perder esse estigma. É o nível de recuperação que a gente... E não estou falando de recuperação só de saúde, não. Mas o resgate, inclusive, social que a gente consegue fazer nesses pacientes mais estigmatizados, porque talvez hoje... eu não vou falar que é meio a meio, não, mas antigamente era a maioria absoluta dos pacientes, mas hoje com a história do HPV, que dá em câncer de orofaringe em pacientes mais jovens, e essa história mudou muito com o HPV, e não só com o HPV, eu estou com uma população muito jovem, hoje eu acredito que você deve estar com essa mesma vivência, de pacientes com câncer de boca, língua oral principalmente, não HPV relacionados, e isso é uma coisa que a gente não via muito, assim, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com cabeça e pescoço, em 2005, 2006 mais ou menos, eu não via isso. Era muito paciente, 90%, 95% era o tabagista, alcoolista pesado, sem cuidador definido e que necessitava de um resgate social importantíssimo. Hoje não, hoje talvez, eu não vou falar que é meio a meio, mas talvez aí uns 60%, 70% deve estar hoje, assim, né? Eu acho que você tocou num outro assunto importante, né? Que é, assim, isso eu me lembro que na época do INCA a gente até teve muito contato com isso, porque o governo chegou a fazer alguns programas de prevenção de câncer oral, tentando orientar dentistas a fazer diagnóstico de câncer oral. E especialmente nessa população jovem, que não é tão comum, mas que quando tem a doença, uma doença muito complicada, a gente ainda vê muito diagnóstico errado, né? Não raramente a gente vê pacientes chegarem com câncer de boca e terem passado por N especialistas que fazem diagnóstico de afta, que fazem diagnóstico de inflamação, aí toma antibiótico, aí toma anti-inflamatório, aí faz raspagem e perdem um tempo enorme. A gente está com um paciente agora que fez um tratamento dentário, mexeu
voltava. Isso em pessoas de nível muito alto. E aí o camarada bota um implante em cima de uma área de tumor. Então, assim, é um absurdo que as pessoas ainda não estejam alertas para isso. Você falou do câncer de boca em jovem. A gente, de vez em quando, vê esses pacientes, eles são dramáticos. É uma situação muito difícil. Talvez um dos casos mais dramáticos que eu tenha passado são casos de moças jovens com câncer de língua. Assim, isso é muito, muito ruim. E o erro no diagnóstico acaba fazendo toda a diferença. Porque ou demora para fazer o diagnóstico, ou faz uma cirurgia inadequada. E aí isso complica, porque depois nunca volta ao normal. O HPV ainda é uma coisa que as pessoas olham com um olhar de desconhecimento, né? Você fala em HPV, as pessoas confundem com HIV, e não entendem que às vezes você pode ter tido contato com vírus séculos antes e essa coisa, mas eu posso dar beijo nele, mas eu não posso dar beijo nele. As pessoas têm muita dificuldade, e é uma dúvida mesmo. Isso é normal ter essa dúvida. Então, a gente tem até um depoimento aí, durante a Kari Medici, colocou aí que ela teve um seque de língua aos 38 anos, nunca fumei, HPV negativo, passei por 4 dentistas, nenhum deles cogitou o câncer, o que atrasou meu diagnóstico. Kari, eu vou te falar que essa não é uma situação rara, a gente vê isso com uma certa frequência. Desconfiar, esse é um dos objetivos da gente aqui, é desconfiar sobre o câncer de cabeça e pescoço, desconfiar do câncer. Isso é muito importante, né, Daniel? Essa situação que a Kari colocou. É muito difícil você pegar uma moça como você, Karen, de 30 e poucos anos, que provavelmente é uma pessoa rígida, não tem nenhuma doença grave, e aí você chega no dentista com uma afta que não cicatriza e o cara, olha, pode ser um câncer de língua. Assim, realmente o despreparo é grande. Só para você saber, quer dizer, usando uma outra situação que não é tão longe assim, aqui no nariz, pertinho, isso assim, acho que eu diria quase 100% de gente com tumor daqui para dentro passam por meia dúzia de otorrinos antes de fazer diagnóstico. A pessoa vai, está com o nariz entupido, está sangrando, aí vai, é um pólipo. É um pólipo. É uma verruga. Não sei o quê. E aí, depois de meia dúzia de pessoas, acaba na mão de alguém que diz, poxa, espera aí, isso aqui é um tumor. E a maioria dos otorrinos também não sabe operar isso. Então, assim, essas lesões, elas infelizmente nunca passam na cabeça da gente, né? Poxa, eu vou estar com câncer na boca, eu sou jovem, eu não fumo. Porque normalmente a gente não associa, né? Mas também, se eu tenho 70 anos e eu fumo, também eu não acho que eu vou ter câncer de boca. As pessoas não se preocupam com isso. As pessoas nem ouvem falar disso. As pessoas ouvem falar de câncer de pulmão. E olhe lá, é câncer de mama. As pessoas não sabem nem onde é o pâncreas, onde é o rim, né? Você imaginar que você pode ter um câncer de boca ou de garganta, é difícil. E você encontrar um profissional que tenha capacidade de fazer o diagnóstico, que entenda disso, e que possa te orientar para um profissional de cabeça e pescoço que seja uma pessoa qualificada. Aline, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem no Brasil é você ter um grupo que atenda esse paciente de forma uniforme. Você imagina, se o cirurgião trabalha e não tem contato com o oncologista, não tem contato com o radioterapeuta, com um psicólogo, com um fono, com uma fisioterapia, isso tudo dá muito errado. Né? Eu cansei de ver pacientes chegarem para mim depois de radioterapia tossindo sem parar. E aí, doutor, ele não para de tossir. É claro, ele está aspirando a comida o tempo inteiro, ele não fez nenhuma avaliação de fisioterapia ou de fono, ele está engasgando a comida, porque não teve uma orientação. Ou às vezes os dentes todos ruins, porque não teve um dentista que acompanha. Então é muito difícil, eu acho que o maior desafio, e por isso o câncer de cabeça e pescoço ele é tão bacana, porque você precisa ter um time trabalhando. Né? Eu, durante muito tempo, a gente tinha uma reunião toda quinta-feira, Aline, que era muito bacana. A gente tinha o Wellington, que vinha nas reuniões, tinha uma radioterapeuta, a nutricionista, a Georgia, dentista, cirurgião dentista, uma fisioterapeuta, eu e às vezes mais um ou dois oncologistas. Então a gente atendia em 6, 7 pessoas o paciente. Porque qual era o nosso desafio? O nosso desafio é que, como é difícil ter um hospital no Brasil que tenha tudo junto, o nosso desafio era o paciente a cada especialista e ouvir aquela informação e a gente conseguir passar essa informação de forma clara. Então, eu aprendi muito, porque
o Wellington me dizia como é que ele ia proteger a boca. Aí a nutricionista dizia como é que ela ia preparar o paciente. E aí o paciente saía muito feliz porque ele ouvia de todo mundo de uma vez só. E melhorava muito a capacidade dele entender o processo. E melhorava muito a aderência dele. Porque é chato ir no médico, é chato ir no radioterapeuta, é chato ir na fisioterapeuta. Mas como você entende que está todo mundo trabalhando junto e que aquilo vai funcionar melhor junto, esse é o melhor resultado. Semana passada, Aline, eu tive uma super felicidade. Lá na Gávea, a gente já tem aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Felipe Erles, que é radioterapeuta, super especializado em cabeça e pescoço. A gente tem o pessoal da nutrição, a gente tem uma dentista super dedicada, Fernanda, a Georgia, time ótimo. E agora o Fernando Dias trabalha com a gente lá, cabeça e pescoço. E agora vamos ter um otorrino, que é o Miguel Tepedino, que é um cara espetacular em cirurgia minimamente invasiva de base de crânio, trabalhando com a gente. Eu falei, cara, que felicidade eu poder estar aqui com vocês discutindo isso, porque me ajuda muito. Eu não sei como é que você faz aí, como é que é a tua experiência, eu queria saber também. A gente aqui, eu tive uma vivência muito parecida com a sua, por questões políticas, a gente saiu do NACOM aqui, você trabalhava no CACOM, a gente trabalhava no NACOM, eu e a Angélica, né? Mas é muito parecido. Agora, a gente tenta realmente fazer esse trabalho multidisciplinar, que se tem uma coisa que a cabeça e pescoço me ensinou, mais do que a oncologia, de uma forma geral, é que não tem, sem dúvida nenhuma, não tem como a gente trabalhar sozinho. Eu não sei trabalhar com um paciente. Semana passada, a Beth estava aqui, a Beth é fono, né? Beth Carraro. E eu estava falando com ela, olha, eu não entendo nada de fono, mas eu entendo o que é um paciente aspirando. Então, é uma coisa assim, é impressionante como que a cabeça e pescoço nos demanda isso. Não tem jeito de trabalhar sozinho. Só pontuar uma questão antes de colocar aí que as pessoas estão comentando, mas que o Daniel Cohen colocou uma coisa, Daniel querido, né? Cirurgião dentista aí do Rio. E há uma coisa que é muito importante, que ele falou que além da questão, muitas vezes, de negligenciar a biópsia, não fazer a biópsia, às vezes é fazer e jogar o material fora. Né? Então, é justamente para não considerar aquilo ali um material significativo para a biópsia. Né? Então, isso aí é muito relevante. Aqui a Cláudia Diva colocou que discorda de não ter dentista que acompanhe. O que acontece normalmente é que o oncologista ou o radioterapeuta não encaminhará para o dentista antes do tratamento. Nós estamos tentando mudar isso, eu concordo com o Gustavo Diva. Isso aí esse trabalho de formiguinha que a gente falou no início, tem que encaminhar de cara. O paciente chegou no D0. Esse paciente ele tem que ir para dar tempo, inclusive, de vocês, cirurgiões dentistas ou próprio nutricionista, agir nesse paciente até o tratamento oncológico, seja cirurgia, quimio-rádio ou só rádio, funcionar. Então, não é sempre que, por exemplo, vários encaminham, mas nem sempre a gente tem essa disponibilidade e também tem essa questão que também dá falta de consciência também, né, Daniel? Não, eu acho que assim, eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela? Diva, a colega dele. Diva Cláudia. Diva, deixa eu falar. Infelizmente, a gente não tem dados de Brasil, mas, por exemplo, no INCA, a gente tinha um serviço de odontologia que atendia os pacientes, inclusive foi parceiro nosso em fazer pesquisas importantíssimas com laser. Então, a gente tinha muito orgulho do nosso serviço de odontologia e eles atendiam todos os pacientes, sem dúvida nenhuma. Em várias clínicas privadas no Brasil, eu acredito, especialmente aquelas que têm um interesse maior em tratar tumores de cabeça e pescoço, ou seja, tem um radioterapeuta que se dedica um pouco mais a isso, o próprio radioterapeuta, ele chama um dentista para trabalhar junto, porque é fundamental que o dentista não só trabalhe vendo os pacientes antes, mas que ele esteja fisicamente próximo. Tá? Esse é um grande desafio. Você tem que ter o dentista até próximo, não só para discutir os casos, mas como para facilitar a logística do paciente. Infelizmente, às vezes o custo é um problema para todo mundo, né? Hoje em dia, principalmente. Estou falando isso porque a gente está aqui tentando fazer média. Quem me conhece sabe, a gente briga para ter um dentista do lado do
porque eu às vezes quero saber se ele vai fazer um afastador, se ele vai ter que fazer muita obturação ou não, se ele vai ter que arrancar muito dente ou não, porque se ele me disser, Daniel, olha, eu vou ter que arrancar 8 dentes, então eu não vou conseguir fazer a radioterapia logo, eu talvez tenha que começar uma químio antes e mudar o meu tratamento por conta disso. Então isso tudo tem que ser discutido. E a Aline falou uma coisa que a gente também fala. Esse é um tratamento que você faz, o outro faz a parte dele, o outro faz a parte dele. Cada um faz a sua parte, cada um parte. Botar sonda. Ela vai me ajudar a decidir se a gente vai botar sonda ou não. Isso vai depender de terapia e nutrição. Se, por exemplo, se eu que vai campo pegar já é outro. Então, isso é uma decisão muito fina, muito difícil. E aí, você tem que ter um ótimo cirurgião também, porque se o cirurgião quiser operar um tumor gigantesco, ele vai causar um problema, ele tem as necessidades dele, ou às vezes ele pode fazer, sei lá, uma mandibulotomia, o HPV podia ser curado com quimio-rádio sem grandes problemas. Sim. É o problema de você estar trabalhando num local sozinho. Uma coisa, acho que está travando um pouco, mas só alertando você, Diva, assim, eu acho que o seu depoimento é muito importante, mas também eu acho que é sua responsabilidade chamar os seus pares, né, os oncologistas, os radioterapeutas, na responsabilidade, até envolver eles nessas discussões aqui que a gente participa sempre, que tem uma coisa que a gente está tentando, que não tem uma reunião aqui que ela não tem um objetivo final de falar como você é importante para a equipe multidisciplinar. Então, a gente já teve com a Fono, com o Odonto, agora com o Daniel. Então, assim, a ideia é com a Olivia também, que está aqui. Então, essa parte, na nossa obrigação enquanto grupo, uma das nossas missões é ajudar na integração dessas equipes. Então, acho que isso aí é fundamental. Daniel, falando um pouquinho do tema de hoje, não sei se você está me ouvindo, que está dando umas travadinhas, mas eu acho que está indo bem. Falando um pouquinho do tema de hoje, assim, a gente... Então, onde que o oncologista se insere na equipe multidisciplinar? A gente falou muito dessa integração junto à equipe multidisciplinar e todos são fundamentais ali, né? Eu queria um pouquinho da gente... Eu te pergunto, todo paciente com câncer de cabeça e pescoço, que o nosso tema hoje é quimioterapia em câncer de cabeça e pescoço. Todo paciente precisa de ir para o oncologista? Todo paciente precisa de quimioterapia? Como é que você enxerga esse encaminhamento para o oncologista? Se é 100% dos casos? Lembrando que a gente está falando principalmente de carcinoma epidermoide, de SEC, de boca, laringe, orofaringe e hipofaringe, né? A questão da tireoide, da glândula salivar, a gente não vai discutir muito aqui nesse momento. Então, Aline, obrigado pela pergunta de novo, é porque a gente gosta tanto do tema que a gente vai se empolgando, né? Eu sei que a gente está com muita gente que não é necessariamente oncologista, mas pessoal de equipe multidisciplinar. E só para reforçar o que a gente falou, essa é o tratamento mais multidisciplinar que existe. Então, a gente está realmente falando do que a gente acredita, e não simplesmente aqui fazendo média, porque não tem interesse nenhum para a gente. Quando a gente fala em quimioterapia, então, só para a gente entender, né? Hoje em dia, quimioterapia é uma forma de tratar né? A gente tem quimioterapia, a gente tem hormônio, a gente tem terapia-alvo, a gente tem imunoterapia, são tipos diferentes. A quimioterapia é, obviamente, aquilo mais conhecido, mais tradicional e até mais temido por conta dos pacientes e familiares, né? Em câncer de cabeça e pescoço, basicamente o que a gente usa como oncologista. Quimioterapia, muito, e os tumores são sensíveis. A gente usa alguma coisa em termos de anticorpos, principalmente cetuximab, que é um anticorpo anti-EGFR, e a gente usa agora também imunoterapia, que é uma forma de ajudar o sistema imune a bater a doença. A gente tem que separar de várias curativo, o que é paliativo. Ou seja, o que eu vou conseguir ainda tratar e resolver o problema do ponto de vista loco-regional, ou o que a doença, infelizmente, já não pode ser curada, vai ser paliada. Na doença avançada, ou seja, tratamento paliativo, a gente é fundamental, porque a gente vai ser, na verdade, o jogo principal desse jogo vamos ser nós.
A gente vai fazer quimioterapia, a gente vai usar anticorpo, a gente vai fazer imunoterapia, e a gente sabe que a gente está avançando, graças a Deus, a gente sabe que a gente tem conseguido dar avanços. A imunoterapia é o último avanço que a gente teve, é um ganho, talvez não para todo mundo, mas um quarto dos pacientes vai ter um ganho muito grande com a adição da imunoterapia, então as pessoas estão vivendo mais e algumas vão viver muito melhor com isso. O grande foco nosso é curar, né? E o que a gente quer é tentar aumentar a chance de cura. E isso veio combinar a quimioterapia com alguma forma de tratamento local. Isso vem desde a década de 80, depois muito na década de 90 e depois, obviamente, no século 21 isso explodiu. E como é que isso veio? Veio inicialmente você fazendo a químio e a rádio de formas diferentes, quer dizer, o químio, depois rádio, até, obviamente, quimioterapia dada depois da cirurgia, no caso do paciente. Os três cenários, quer dizer, eu acho que a gente se insere muito bem. O doente que tem uma doença muito inicial, muito pequenininha, ele normalmente não chega para a gente. A não ser que a gente tenha uma proximidade muito grande com o cirurgião e ele acha importante o paciente ouvir nossa opinião, porque muitas vezes a gente entende, eu tenho urologista. E eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar, nem que seja no sentido de orientar a importância do acompanhamento. Vamos dar um exemplo. Eu tive um câncer de boca, foi pequenininho. O meu cirurgião disse que eu estou curado. Tudo bem, mas você tem um risco grande de ter um câncer de pulmão, um câncer de esôfago. Como é que eu vou controlar isso? Um acompanhamento regular. Então, eu posso fazer uma diferença na vida desse indivíduo, e se esse indivíduo não for bem orientado, ele depois vai questionar por que eu não vi um oncologista, por que eu não fiz um acompanhamento preventivo. Então, acho que nesse ponto a gente pode ajudar. Mas fora aquele paciente que tem uma doença mais localizada, aquela doença que é maior, a gente vai sempre participar da discussão pós-operatória. Eu gosto sempre. Eu tirei um tumor, eu vou decidir se eu vou fazer rádio ou não. Tudo bem, eu sei que a rádio vai ser difícil. Muitas vezes eu acompanho esse paciente, eu vejo como é que vai ser a rádio, porque às vezes a gente tem aquela paciência de ficar explicando, de dar força, de orientar. Então, eu acho que a gente tem um papel importante clinicamente falando. E, obviamente, naqueles tumores que são mais agressivos e que vão precisar de um tratamento muitas vezes combinado, né? Ângulo, cirurgia e rádio. E, obviamente, estou falando de químio, mas a gente muitas vezes pode usar anticorpo, talvez em breve usando imunoterapia. A forma de tratar, eu acho que é menos importante aqui hoje. A gente sempre acompanha esse paciente no início, a gente acompanha durante a rádio, a gente acompanha depois da cirurgia e a gente acompanha muitos anos, né? Por exemplo, eu agora estou com um paciente que a gente tinha tratado há 5 anos atrás, perdeu um pouco o acompanhamento e infelizmente agora, um ano depois, Daniel, voltou do outro lado. Peraí, só repete esse caso aí, porque tá dando umas travadas na sua câmera. Eu peço. Tá, eu acho que, não sei se é a internet, tá É, falhando um pouquinho. Pensei que era só para mim, mas o pessoal tá é, falando aí. desculpa, É, eu tô vendo. Não, eu estava comentando agora, o exame local, regional, mas também no exame pulmonar deles. Então, assim, muitas vezes esse paciente vai ficar curado de um tumor de cabeça e pescoço e ele pode ter um problema no pulmão ou ele pode ter um problema do outro lado. E se você não acompanhar muito próximo, você perde a chance. Né? Eu estava comentando de um paciente que 5 anos depois ele está com uma doença do outro lado e a gente chegou já em cima da hora, mas a gente ainda conseguiu operar ele. A gente não deixar de acompanhar a longo prazo esse paciente. essa seria uma das últimas. Essa seria uma das últimas perguntas que eu ia te perguntar, mas você já tocou no assunto, eu acho que é importante a gente comentar aqui, que é a questão da importância do oncologista até para o segmento do segundo tumor primário. Que aí a gente entra com assim, o oncologista é super nesse ponto, ele faz essa, ao contrário do cirurgião e do radioterapeuta, que são muito mais locais, o oncologista ele consegue ter esse olhar mais generalizado para cuidar, principalmente se a gente for pensar nesse paciente que muitas vezes é tabagista, você tem um segundo tumor relacionado ao cigarro, seja na bexiga, seja no pulmão, seja no esôfago, né? Então, você está comentando aí uma coisa que eu já ia perguntar lá para o final, seria uma das minhas
últimas perguntas, mas é importante alertar para esse papel do oncologista também nesse acompanhamento, né? Então, acho que isso aí. O doutor Eu acho que Sebastião, essa mais do cirurgião de que... cabeça... desculpa, pode Não, falar. eu ia só fazer um comentário, Aline. Mais do que o oncologista estar ciente disso, que eu acho que é fundamental que ele esteja, o próprio paciente, eu acho que ele tem que ter uma postura muito ativa nesse sentido, né? Muitos pacientes Sim, acabam tendo uma postura muito passiva. Ah, mas eu já tive, já acabei, ah, não quero mais saber disso. O paciente ele tem a saúde dele, né? Ele tem que também ter aquele compromisso de visitar a sua saúde, de chegar lá e dizer, olha, tem um ano, eu vou voltar lá, vou repetir, vou fazer minha tomografia de tórax, vou fazer tudo certinho. Os pacientes meio que esquecem. Eles, não, já tem tempo, pronto, tá bom. Mas às vezes são pessoas que vão ter 20 anos de vida para frente, graças a Deus. Quer dizer, você não pode deixar isso como uma coisa que, não vou olhar, não, porque eu estou com medo de encontrar alguma coisa. Se você encontrar alguma coisa, quanto mais rápido você encontrar, mais fácil vai ser. Né? O atraso no diagnóstico só complica, vai ficar muito pior, muito mais difícil. Então, acho que as pessoas também têm que ter essa coisa de procurar o médico, não deixar de ir. E a minoria, no meu entender, tem essa postura de ficar lá resiliente, de não, eu vou todo ano, eu vou de 6 em 6 meses, não vou deixar de ir, porque eu sei que é importante. sim. O doutor Sebastião, cirurgião de cabeça e pescoço, ele pergunta que há alguns anos o Ministério da Saúde baixou uma portaria que não autorizava mais a adjuvância em SEC de cabeça e pescoço. Como está a situação atual no Brasil? Na realidade, doutor Sebastião, isso foi como sempre, tudo é falta de comunicação ou má comunicação do Ministério. A Maria Inês Gadelha, na época, estou citando o nome dela aqui, que foi o e-mail, eu mandei foi para ela, na realidade, eu estava na SBOC, na diretoria, na época, e eles cortaram a adjuvância em cabeça e pescoço, porque quimioterapia isolado em câncer de cabeça e pescoço, adjuvante não tem indicação. Mas o que eles não falaram quando cortaram essa portaria é que você poderia utilizar o código de concomitância com a radioterapia. Então, a gente não usa quimioterapia isolado após cirurgia, né, Daniel? Mas, assim, e o que o Ministério quis fazer? Você pode usar o código de concomitância à rádio. Isso se resolveu, passou aí uns 6 meses, um ano, isso se resolveu. Eu não estou no SUS mais, mas isso já tinha resolvido há um bom tempo aí. Não sei se voltar atrás, mas era assim que foi resolvido. Eu não sei como é que estão as tabelas, tinha que olhar isso diariamente. As tabelas eram muito defasadas e, assim, você colocar aquele tratamento no código certo, na tabela certa, era complicado, porque nem sempre tinha exatamente aquilo que era correto. Os códigos eram muito defasados. E a Aline tem toda a razão. Quer dizer, infelizmente, as pessoas que tomam decisões, às vezes elas pecam por uma simplicidade desnecessária e acabam causando juízos com decisões totalmente infundadas. Mas é isso, quer dizer, a quimioterapia sozinha não tem sentido, mas quando dada com a radioterapia em pacientes de risco muito elevado, ela tem o seu papel, e isso já está provado em estudos randomizados. O Eduardo coloca aqui que não tem código de adjuvância. Não tem o código mais, Eduardo, mas pelo que o e-mail que eu recebi da Maria Inês Gadelha, e eu tenho esse e-mail até hoje, acredito, que você pode usar o código de concomitância à radioterapia. Você não pode fazer adjuvância de quimio isolado, mas o código daquele código de tratamento concomitante pode. Daniel, vamos falar um pouquinho, deixa eu ver quanto está nosso tempo aqui, mas vamos falar um pouquinho de... falta 20, a gente conversou 40 minutos e a gente nem percebe. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Então, a gente falou sobre as indicações de químio, sobre os efeitos colaterais da químio, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí dessa questão aí dos eventos adversos associados à químio e também a gente pode dar você citou da importância aí da droga-alvo como anti-GFR e da imunoterapia, e a gente falar então um pouquinho dos eventos adversos da químio, da droga-alvo e da imunoterapia e a diferença entre eles aí. Eu vou te responder, mas eu me lembrei de uma coisa que é importante, Aline, que a gente está querendo chamar a atenção do tema para as pessoas. Claro.
E uma coisa que eu tenho visto cada vez mais e que também está na nossa área é câncer de pele agressivo em pessoas idosas. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, muito, muito mais. Porque hoje a gente está vendo as pessoas envelhecerem muitas vezes bem, mas elas envelhecem, elas têm algum grau de imunodepressão, ou às vezes elas já têm alguma doença concomitante. E uma das coisas que eu tenho mais me deparado ultimamente são pessoas acima de 80, 85 anos, que chegam com câncer de rosto, de face, de testa, com metástase, com úlceras. Isso é uma coisa muito, muito difícil e que pouca gente tem experiência. O oncologista não está muito acostumado com isso. Só para contar que esse problema que não é pequeno e que a gente tem que estar atento. E isso me lembrou porque hoje um colega me ligou falando de uma pessoa idosa que está com câncer de pele muito grave, está com metástase, está com sangramento. E a família, obviamente, está preocupada. Como é que ele vai fazer quimioterapia, sendo uma pessoa idosa e frágil? Como é que ele vai aguentar isso? A gente já ouviu falar, não gosta, tem raiva e morre de medo, né? E muitas pessoas podem quimioterapia. Quimioterapia é como qualquer remédio. Se ele for muito bom e funcionar muito bem, vai ser ótimo. Se ele não funcionar bem, vai ser muito ruim. A experiência das pessoas com quimioterapia tem muito a ver com, né? Quer dizer, eu tive uma prima que morreu de pâncreas, ela fez quimioterapia e foi terrível. Por quê? Porque a doença foi terrível, não porque o tratamento ele foi terrível porque ele não funcionou. Então, muitas vezes a pessoa entende que o tratamento é muito ruim porque ela soube de uma pessoa, ou conhece uma pessoa que, infelizmente, malogrou e não foi bem. Quando você faz uma quimioterapia, ela funciona muito bem e ela melhora os seus sintomas, ela diminui o seu tumor. Aqueles efeitos colaterais, em geral, são muito manejáveis e você consegue passar muito bem por isso. Mas vamos separar algumas situações. Uma coisa é eu fazer quimioterapia junto com a rádio. Quando eu faço quimioterapia junto com a rádio, eu somo uma rádio que é muito dura, realmente muito dura, e eu dobro os efeitos do tratamento. Então, a quimioterapia funciona quase como um turbinador de efeitos colaterais. É muito difícil. Tanto é que muita gente não aguenta fazer conforme o programado. Tá? E isso é bem sério. Quando eu faço quimioterapia sem radioterapia, ou seja, quimioterapia pura, e o paciente, a terapia dura mais de 6 meses direto. É muito difícil, ninguém aguenta. Então, você faz 4, 6 meses, depois você tem que fazer alguma coisa mais branda, porque realmente os efeitos vão acumulando. Mas isso não quer dizer que eu não vá viver durante a quimioterapia. Isso não quer dizer que eu não vá estar com a minha família durante a quimioterapia. Isso não quer dizer que eu não possa trabalhar ou viajar durante a quimioterapia. A relação das pessoas com a quimioterapia, como eu disse, depende muito da experiência delas, prévia, e de como elas... E do remédio. Nem toda quimioterapia é muito ruim, nem toda quimioterapia cai cabelo, nem toda quimioterapia dá enjoo. Eu fiz, não senti nada. E tem gente que diz, olha, Daniel, foi muito ruim. Então, a gente tem que mudar. Assim, não tem sentido você fazer um tratamento que te deixe uma semana na cama. Né? Com relação às drogas-alvo e à imunoterapia, quanto mais direcionado eu puder ser, melhor. Então, realmente, a gente tem anticorpos que têm ação e eles são muito menos tóxicos, mas eles geralmente são usados com a rádio ou com a quimio, então a gente nunca usa muito eles sozinhos ou por pouco tempo. E a imunoterapia, ela é uma promessa, mas ela em cabeça e pescoço hoje, ela ainda é usada muito com quimioterapia ou após a quimioterapia, eventualmente. O grande barato da história, primeiro, a gente sabe que a oncologia não para, quer dizer, a novidade não acaba. Quer dizer, o que é verdade hoje, daqui a 6 meses, não vai ser mais. Você vai ter uma novidade, vai ter novidades, e cada vez mais a gente está melhorando em termos de eficácia, em termos de ter opções menos mórbidas para as pessoas. Vai ter sempre, infelizmente, a gente não vai ganhar sempre. A gente vai ter doenças que a gente não vai conseguir vencer. Mas eu acho que o câncer, muitas vezes, é uma trajetória, uma maratona. Quer dizer, a gente tem que brigar. E se a gente tiver um resultado bom, ótimo, a gente pode ficar curado. Não existe essa de que câncer não tem cura. Infelizmente, nem sempre a gente ganha, mas a gente vai brigar e a gente tem que ter dignidade, independência e até o final. Então, eu acho que esse estigma da quimioterapia ele tem que ir embora, mas eu acho que a
a gente tem que abraçar a ideia de poder brigar com a doença. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação hoje onde tem gente que não estava doente e morre em uma semana sem ter nenhuma doença grave por Covid. Então, acho que você tem uma doença que você pode brigar com ela e ter tratamento. Acho que a gente tem que brigar. Não sei se eu acho que só reforçando o que você acabou de falar, essa situação a gente nem sempre cura, mas eu acho que todos nós oncologistas, eu falo que a gente não é quimioterapeuta. Nós não somos só prescritores de quimioterapia. O que a gente quer, na realidade, é que esse paciente não só cure, mas principalmente que ele viva bem. E isso está muito na nossa mão. Controle de dor, a questão do suporte multidisciplinar, que a gente, igual a Diva falou, no oncologista não encaminha. Isso eu acho que melhorar a qualidade de vida do paciente, seja para um tratamento paliativo, seja para um tratamento curativo, está muito na nossa mão. Então, isso é como a gente pode ajudar, né? Então, buscar essa qualidade de vida além da sobrevida. A Helenita, Daniel, está perguntando aqui se os inibidores de mTOR têm indicação no tratamento de tumores de cabeça e pescoço. Helenita, os inibidores de mTOR, a gente tem dois, um oral e outro venoso, eles são drogas muito específicas pelo próprio mecanismo de ação, eles são drogas que agem como inibidor dessa proteína chamada mTOR, que é importante na alimentação da célula. Eles são drogas que em câncer de cabeça e pescoço eles não tiveram uma ação tão assim relevante. Eu não sei se você está perguntando isso, porque muitos tumores de cabeça e pescoço têm uma mutação chamada PTEN, um gene chamado PTEN, que é um gene supressor tumoral. E, eventualmente, você poderia pensar em usar um inibidor de mTOR para bloquear essa via, porque é a mesma via. Mas, infelizmente, na prática, o uso desses agentes, mesmo em pacientes com esse tipo de mutação, não foi muito bom. Então, infelizmente, não é um caminho que tem sido explorado muito em tumores de cabeça e pescoço. O Rodrigo, ele pergunta se o câncer de boca com químio concomitante à radioterapia, quando tem margem positiva ou extravasamento capsular nodal. Então, eu acredito que ele está perguntando assim, o paciente foi submetido a uma cirurgia para câncer de boca e tem margem positiva ou extravasamento capsular nodal, se você indica quimio e radioterapia pós-operatória. Então, Rodrigo, o câncer de boca, primeiro, assim, a gente sabe que é uma cirurgia muito tecnicamente complicada, não só na questão intraoral, mas no esvaziamento do pescoço. Porque a drenagem do câncer de boca, assoalho de boca ou de língua, ele é muito variável no pescoço. Então, o cirurgião tem que ser muito hábil e esses tumores vão muito rápido para o pescoço. Então, são tumores que a gente tem que ter muita preocupação. Quando você tem qualquer uma das duas situações que você mencionou, quer dizer, margens positivas ou extravasamento no gânglio, isso configura um risco muito elevado. Então, a gente normalmente indica quimio e rádio pós-operatório. Isso entendendo que não há indicação, por exemplo, de uma reoperação, no caso de uma margem, às vezes de uma reoperação seria o caso. Mas a quimio e rádio, sim, seria indicada. Mas nesses tumores, e isso é uma coisa que eu acho que mais um motivo da importância da equipe multi, como você já tem uma questão muito boa, muito difícil da reabilitação da boca, e geralmente o campo da radioterapia vai ter que ser muito, obviamente, dentro da cavidade oral, a chance desse paciente ter uma disfagia, uma mucosite e desnutrição é 100%. Então, esse é o tipo de caso que eu geralmente peço, quando você for operar, bota uma gastrostomia logo, porque esse paciente vai precisar de uma gastrostomia, você já coloca, já deixa ele no pós-operatório com uma gastrostomia para ajudar. Então, esse é o tipo de paciente que normalmente dá muito trabalho. Muitos desses pacientes não aguentam fazer quimioterapia junto com a rádio. E são tumores que a gente realmente fica muito preocupado, porque como a drenagem é muito variável, não raramente você vai ter uma metástase para o outro lado ou de assoalho de boca. Então, é realmente uma situação bem preocupante. E como a Aline mencionou bem, a biologia é muito distinta. Você pegar um paciente jovem com um tumor desses, às vezes a situação parece que, eu digo que a doença não lê o livro, ela se comporta muito aberrante. Em outros casos, a coisa funciona de uma forma um pouco mais programada, digamos assim. Daniel, doutor Sebastião pergunta aqui, é uma ótima pergunta.
Além desses casos de margem positiva e extravasamento capsular, quais outros pacientes têm benefício com a quimioterapia adjuvante concomitante à rádio? Essa é pergunta pegadinha, viu, doutor Sebastião? Você até... Sebastião, primeiro, obrigado pela presença e pela pergunta. Segundo, não existe uma resposta mágica para isso, mas os dois fatores que o colega mencionou, margem positiva e extravasamento, são os fatores clássicos. Obviamente, se você tiver um paciente com 4 linfonodos comprometidos, invasão linfovascular, esse é um paciente de risco muito alto. Mas nos estudos que foram feitos até hoje, esse grupo não parece ter tanto benefício assim. Eu sempre faço uma consideração, porque eu acho que quando você faz um tratamento para aumentar a chance de cura, que é o caso, eu fico muito incomodado de oferecer um tratamento que aumenta a chance de cura, mas que 2/3 não conseguem fazer o tratamento como manda o figurino e 1/3 nem chegar perto disso. Então, eu acho que é um tratamento que, mesmo em estudos, é muito difícil de ser realizado. Então, o que eu acho que é importante é ter uma discussão individualizada com o paciente, avaliar, porque mesmo que ele tenha extravasamento capsular, mas se ele for um homem de 78 anos, com ponte de safena, com diabetes, eu fizer alguma quimioterapia, eu vou matar ele com a quimioterapia. Não tem sentido. Então, tem que explicar isso. Por outro lado, vamos imaginar que eu tenho uma jovem de 45 anos que tirou um tumor de amígdala, uma margem focalmente comprometida, e ela tinha um linfonodo, e ela era HPV positivo. Você indicaria quimioterapia? Pô, a margem é positiva. Só que quando esse estudo foi feito, ninguém estratificava o paciente pelo HPV. E essa moça é uma moça de 45 anos que tem um único fator, um tumor extremamente de bom prognóstico. Se eu fizer quimioterapia, será que eu vou estar dando toxicidade de graça? A literatura não tem respaldo para isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sentar com o paciente, discutir e dizer, olha, teoricamente eu poderia indicar quimioterapia, mas eu acho que no seu caso talvez te machuque demais, eu posso te dar um problema renal, eu posso te dar um problema de neuropatia, um problema de audição. E eu não sei se para você isso vai fazer muita diferença. A minha tendência seria não fazer. Então, acho que, assim, existe o que o livro manda e existe o bom senso médico acima disso. Então, acho que é importante, até para os jovens oncologistas ou para o pessoal da equipe multi, quer dizer, o fato de eu ter um fator não quer dizer que eu preciso fazer aquilo, doa quem doer. Né? Eu vou fazer quimio e rádio num homem de 75 anos com uma creatina de 2 porque é o melhor tratamento? Não sei. Pode ser que você mate ele com tratamento também. Então, você pode ter que diminuir o seu tratamento. Né? Não vai fazer o ideal, vai fazer o que é possível. E isso tem a ver também com a cirurgia. Né? Assim, infelizmente, assim, a gente estava discutindo, né, Aline, a questão de cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laser, cirurgia robótica, que, graças a Deus, chegou, mas que muita gente não tem experiência e não tem acesso. Você pegar uma menina de 45 anos com um tumor de amígdala, HPV positivo, e você abrir a mandíbula dela, deixar ela com defeito, abrir o pescoço até aqui embaixo, para dizer, que ótimo, sua cirurgia foi um sucesso, em compensação você está desfigurada para o resto da sua vida. E aí você ainda depois tem que fazer uma radioterapia, será que realmente você ajudou essa pessoa ou você ofereceu aquela opção que era melhor porque você não tinha outra? E aí eu acho que o papel do médico é ser muito humilde e dizer assim, olha, talvez tenha alguém que vai fazer uma cirurgia menos agressiva, que possa fazer uma cirurgia robótica em você, que não vai ter que cortar a sua mandíbula, que vai fazer por dentro da boca. Ou talvez, vamos ouvir um oncologista e um radioterapeuta, será que esse tratamento não pode ser feito sem cirurgia? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ser Deus demais e dizer, olha, eu não sei fazer isso. Aqui na minha cidade eu não tenho. Mas será que se você for na outra cidade não tem um colega que faz isso? Eu acho que a gente tem que entender que a decisão ela não tem volta. Se você não fizer aquilo, você não tem como depois. E se o paciente souber que tem uma opção melhor, ele vai ficar muito chateado. Então, acho que isso é uma questão muito importante. É importantíssimo, Daniel. Acho que isso que você acabou de falar me chama a atenção, uma coisa que a gente sempre discute, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, é a equipe multi. Mas tão importante quanto a equipe multi é ter as reuniões multidisciplinares, ter o tumor board multidisciplinar, que é importante, sim, o oncologista e tá junto, todo mundo todo mundo disponível nessa equipe, mas a equipe tem que estar integrada também, seja na pandemia virtualmente, está todo mundo fazendo reunião virtual, presencial,
mas a equipe é fundamental. Acho que a minha está travando, né? Tá ruim. Oi, Daniel, tá me escutando? Falhou um pouquinho, desculpa. A internet falhou um pouquinho, desculpa. Deu uma travada, Melhorou né? agora? Desculpa. Não, eu acho que a minha também deu uma travada aqui. Desculpa. Eu estou te Agora ouvindo. eu Eu acho que estou me voltou. lembrando agora, Aline, nessa história de multidisciplinaridade, eu estou me recordando uma situação de um jovem que chegou para mim que tinha uma massa no pescoço e estava com a cirurgia agendada, só que o hobby dele era jogar squash. Era, não é, que ele joga. E eu disse, olha, liguei para o cirurgião e disse, olha, você tem condição de tirar aquilo sem lesar o nervo dele? Porque a massa está fixa. Ele disse, Daniel, não, eu vou ter que sacrificar o nervo dele, não tem jeito. Eu falei, então você não quer me dar uma chance? A gente faz a quimioterapia antes, ele tem um tumor HPV positivo, e depois a gente pode até operar isso, mas a gente vai operar isso de uma maneira muito tranquila. E foi o que aconteceu, esse paciente está bem até hoje, um amigo, joga muito bem squash, e assim, ele não perdeu o movimento do braço, não perdeu o movimento do ombro, teve uma reabilitação muito boa. Então, assim, eu tenho certeza que foi o caminho melhor escolhido, porque o cirurgião me ouviu e eu, graças a Deus, também tinha a vivência do que é uma cirurgia, às vezes, mais agressiva. Mas nem sempre isso é possível, mas acho que é um exemplo. A gente está nos minutos finais aqui, Daniel, os 4 minutos, 3 minutos finais. Acho que é Flores Meire pergunta: após uma traqueostomia, com quanto tempo é seguro iniciar a rádio ou a quimioterapia? Você tem esse tempo normalmente assim? Aí a gente volta àquela pergunta: por que eu vou fazer a radioterapia se eu estou traqueostomizado? Então, vamos dar 2 exemplos rápidos. Eu fiz a traqueostomia porque eu fiz uma cirurgia na base da minha língua e o cirurgião fez a traqueostomia de proteção, mas essa traqueostomia vai fechar. E aí, quer dizer, tem que estar cicatrizado para fazer a rádio. Eu tenho que estar comendo bem para fazer a rádio, tenho que estar abrindo a boca bem para fazer a rádio. Com a cicatrização não vai dar certo. Se eu não tenho a traqueostomia por causa disso, se a minha traqueostomia é definitiva, provavelmente o meu tumor é muito grande aqui. E aí é aquela discussão que a gente estava tendo no início. Será que, nesse caso, é melhor evitar a cirurgia definitiva? Será que a cirurgia definitiva não teria um resultado melhor? Mas muitas vezes você faz a cirurgia, ficou traqueostomizado e mesmo assim tem que fazer uma radioterapia. O ideal é que o cirurgião libere, geralmente depois de 2, 3 semanas, a cicatrização está feita e aí você pode fazer a rádio. Mas a melhor pessoa para te dizer isso é o próprio cirurgião e o radioterapeuta juntos. Eles vão chegar a essa conclusão para você. Não tem uma data certa, porque depende da sua cicatrização. Daniel, mensagem final para a gente. Falta 2 minutos, 1 minuto e meio para a gente acabar. O Instagram já vai me derrubar, nos derrubar. Então, sua mensagem final. Primeiro, eu quero te agradecer. Sim, foi sensacional toda a sua colocação, a sua experiência, o seu suporte multidisciplinar, o seu envolvimento multidisciplinar. Você brilhou realmente. E quero só parabenizar e sua mensagem final. Aline, eu primeiro queria te agradecer pelo espaço. Assim, eu falei do coração, quer dizer, eu acho que você está se envolvendo em algo muito além da medicina, que é dar um serviço público, é juntar esforços. Assim, as pessoas não têm ideia do quanto isso é difícil, o quanto isso toma tempo. Então, só posso bater palmas para você. Infelizmente, a gente não tem palmas aqui nesse negócio aqui, que eu não sei mexer, mas eu bato palmas para você pelo teu trabalho. É muito bom a gente falar daquilo que a gente ama, né? Do que a gente gosta, do que a gente tem prazer. E, assim, compartilhar isso, aprender e ouvir, eu acho que a gente só pode agradecer. Eu fico feliz. Espero que todo mundo esteja com saúde, todo mundo se cuide. E parabéns mais uma vez para você e para todo o grupo que está junto contigo. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada. E convidar a todos, essa semana, na quinta-feira, nós temos o simpósio pós-ASCO, é mais direcionado a cirurgião, radioterapeuta e oncologistas. Vai ser na quinta-feira. A inscrição é gratuita e é no site do GBCP, gbcp.org.br. Só clicar no link lá no banner do evento Estarei lá. que você faz a inscrição. Estarei lá. Obrigada, Daniel.